Fala, boleiros! Estamos aqui novamente, agora trazendo já a primeira mitada. E estamos. Primeira rodada. Ele, até o nosso time mitou. Nós estávamos Nossa, focando em valorização, mas mitamos também, E a né? gente puxou, falando assim, pô, acho que a gente espera aí mais de 60 pontos. Eu ainda falei, pô, mais de 80 seria um ótimo cenário. Batemos isso aí, fizemos exatos 87,63 no canal, né? O Boleiros fez 87,63 e valorizamos 9,37. E vamos começar já nas dicas aqui para nossa próxima rodada. E hoje a gente vai trazer 5 nomes por posição. Algumas posições ali a gente trouxe um pouco mais de nome. Meio atacante, precisa de mais nome, né? Mas a gente trouxe aqui basicamente 5 opções por cada posição, buscando opções mais caras, mais baratas, para caber no bolso de cada um aí de cartoleta. Acho que a primeira opção, e acho que a mais sensata, né, é o Fábio. Por mais que ele seja caro, é muito provável que o Fluminense vá segurar o SG contra o Sport no Maracanã. A gente colocou também como boa opção o Everton do Palmeiras. Precisa de 4 para valorizar. E mesmo jogando fora com o Vasco, acaba que eu acho que é um jogo que vai exigir dele ali Verratti também. Acho que exige bastante do Everton. E é um goleiro que faz muitas defesas. É uma opção que a gente colocou, ela é um pouco mais arriscada. Pode ser que o Everton não garanta SG, mas pode ser também que ele garanta SG e faça muita defesa, né? E outra opção que eu considero excelente é o Cleiton. Vai jogar em casa contra o Mirassol. O time do Bragantino vem de uma boa fase, tá aí com uma sequência de vitórias boa no campeonato. E o Cleiton precisa só de 3,10 para valorizar e 7 cartoletas. É muito barato para ele nessa rodada. Ótimo. Não, e os nomes do Bragantino, no geral, são muito bons para essa rodada, tanto no gol, como na zaga, como no meio, no ataque também. O campo todo, a gente tem ótimas opções Do Bragantino. pro Bragantino, exatamente. Outras duas opções que a gente botou um pouco mais baratas, Thiago Volpi do Grêmio e Fernando Miguel do Ceará. É aquilo, jogos que podem sair gols para ambos os times, mas pode ser também que esses dois times garantam SG, jogam em casa, não tem confrontos tão difíceis, não são times que estão muito bem na tabela. O Ceará pega o Vitória em casa, o Vitória está em 16º, e o Grêmio pega o Santos, que está em 19º e vive uma péssima fase. O Grêmio também com o Mano Menezes como novo treinador. Eu acho que são opções mais baratas, mas que podem fazer bastante sentido também. Com certeza, e também um ponto bom é que os dois precisam de praticamente a mesma coisa, 2,80 o Thiago Volpi para valorizar e 2,30 o Fernando Miguel. Então, ótimos números aí pra gente ficar de olho, você que quer valorizar, né? Vamos pra lateral, né? O lateral, cara, não tem pra onde fugir. O Paulo Henrique tá numa fase de cartola excelente, é um excelente lateral para cartola. Ele é caro e precisa de muito para valorizar, 7,10, mas ele mesmo sofrendo gols, vem fazendo desarmes, vem finalizando. Então é um cara que a gente acha que pode mitar aí nessa rodada, mesmo sofrendo um gol do Palmeiras, né? Nossa segunda opção, Juninho Capixaba, que é um miteiro aí do cartola também. A média dele tá 10,5. Então, absurdo. Assim, e ele precisa de 6,10 para valorizar, jogando em casa contra o Mirassol. Então, assim, se você tem cartoleta e não colocar o Juninho Capixaba, você é maluco. Maluco, não é? Vai ser unanimidade para rodada. E um outro nome bom também é o Escobar, que até você escalou na última rodada, no seu pessoal. E, cara, pô, o Santos sofreu gol e ele continuou fazendo mais de 9 pontos. E assim, absurda a média básica também do Escobar. Então são os 3 nomes aí que a gente bota como médias básicas absurdas para rodada. Os mais 2 nomes é o René do Fluminense, que joga em casa. Acho que é uma boa opção, acho que é o grande favorito da rodada, é o Fluminense. O René também tem uma boa média básica, faz desarme, provavelmente o Fluminense não vai tomar gol, então é um nome muito bom aí, junto do Andrés Hurtado, lateral do Bragantino, que também, como a gente falou, vai jogar em casa, precisa de 2,80 para valorizar, é barato, é um bom nome aí também se você não tiver muitas cartoletas. Não tenho cartoleta para colocar o Juninho Capixaba, quero colocar mais cartoleta no meio e no ataque, o Andrés Hurtado é um nome excelente. E partindo para nossa zaga, temos aqui mais um do Bragantino. Outro nome do Bragantino como nosso primeiro nome aqui, Pedro Henrique, nosso zagueiro, que tá 8,48 e precisa de 3,60 para valorizar. Muito bom, só o SG, se o Bragantino garantir, já valoriza. Né? Você já ganha cartoleta com ele. E o Inácio é a mesma coisa, 7,14 que ele vale, né? Os valores da cartoleta dele, ele precisa de 3,20 para valorizar. Mesma coisa, o Fluminense manteve o SG contra o Sport, que é muito provável, ele também já está valorizando. E na verdade aqui a gente fez 2 do Bragantino e 2 do Fluminense. Então a gente botou em ordem aqui do valor deles, mas logo depois viria o Guzmán Rodrigues, que também
é o zagueiro do Bragantino, que também acho que não precisa de muito pouco para valorizar, 1.40, tá 5,70 de cartoleta. E o outro, Freitas do Fluminense, também. Precisa de 1.80 para valorizar. Por que a gente escolheu 2 do Bragantino e 2 do Fluminense? Probabilidade de gols é que eles não sofram, tá? É bem provável que esses dois times não sofram gols nessa rodada. Então não tem muito para onde correr. Muito provavelmente no nosso time e no time do canal vai ter um zagueiro do Bragantino e um zagueiro do Fluminense. Com certeza. Uma outra opção que a gente botou bem baratinho aqui também é do Ceará, o William Machado, 3,20. O preço dele E ele precisa de 1,20 para valorizar. Então você que tem pouca cartoleta, ou que você quer investir lá no ataque, é a melhor opção, com certeza, botar essas opções que a gente traz mais baratinhas. Um outro nome aí também, que as pessoas estão muito escalando, é o Léo Ortiz. E eu acho, assim, uma outra opção também, assim... Mesmo jogando fora de casa. Mesmo fora, é um bom nome, né? E é muito escalado. Então entra naquela parada. Se todo mundo escala aquele jogador, se ele imitar, você vai imitar junto com a galera. Agora, se você não escala e ele imita, você é o único que não escalou. Então, e se você escalar também e ele for mal, boa parte do Cartola foi mal também. Fica tranquilo que todo mundo vai mal, exatamente. Vamos pro nosso meio, né? Meiuca não tem pra onde correr, cara. Arrascaeta aí... Quantos jogos? Já vamos para a 7ª rodada, a Arrascaeta já tem 5 gols, já tem 2 ou 3 assistências, está numa fase espetacular, é caro pra caraca, precisa de 15,80 para valorizar, mas tem 2 fatores que eu acho que são muito importantes. Primeiro é a fase excelente, o segundo é a lei do ex, né? Com certeza, ainda tem a lei do ex, verdade. E a gente tem que sempre entender que todo ano de Cartola tem um jogador que toda rodada ele imita. Sempre tem isso. E o Arrascaeta nesse momento do Cartola do brasileiro, isso, né? é isso. É todo jogo a gente não espera nada menos do que isso dele. Agora, se você tá preocupado com a quantidade de cartoleta que você tem, aí toma cuidado para escalar o Arrascaeta, tá? Porque ele precisa de 15,80 para valorizar. Se ele fizer um gol e der uma assistência, pode ser que ele desvalorize. Então sim, tem que tomar cuidado. Os outros nomes, lembrando que aqui no meio também são nomes um pouco mais caros, a gente trouxe até uns nomes mais baratos aqui para dar uma diversificada. Sim. Mas o segundo nome é Matheus Pereira do Cruzeiro, que enfrenta inclusive o Flamengo. Mas é um ótimo nome, precisa de 9,10 para valorizar aqui, é um valor, né? Precisa de uma presença ali, mas é um excelente jogador. O jogo do Cruzeiro passa por ele, então acho que ele tem chance de finalizar, tem chance de dar uma assistência, tem chance de fazer um gol. É um cara que é um bom nome. Agora, para mim, o melhor meia para a rodada é o Arias. Joga em casa, contra o Sport, ele está valendo 13,99 e precisa de 5,80 para valorizar. O Arias é um nome excelente para essa rodada. Muito bom. Os jogadores do Fluminense, né, não tem jeito, o favoritismo do Fluminense é muito grande para essa rodada. Sim. Então tem que tentar ter o Arias ali, na frente também o Cano, que a gente vai falar em breve. Então são jogadores ali que a gente tem que tentar cercar por ser um confronto muito favorito, né? Mateuzinho é um nome muito bom, porque tem uma média básica excelente e precisa de 3,70 para valorizar. Na última não foi muito bem. Não foi muito bem. Então é aquilo. Poxa, mas vocês deram dica de um cara do Ceará e o Mateuzinho. Cara, assim, Cartola é isso, não tem muito para onde fugir. Mas eu acho que o Mateuzinho é um bom nome porque ele é um cara que busca jogo, que finaliza, pode desarmar também e muito pouco para valorizar. Outro nome do Bragantino, John, craque do Bragantino, referência ali do time, né? E precisa de muito pouco, 2,10 para ele começar a valorizar, 6,98 cartoletas, é barato, dá para você investir, uma ótima opção para você que tem menos cartoletas aí. E Bragantino, né? Não tem jeito, gente. Outra opção muito boa para quem tem pouca cartoleta é o Emiliano Martins do Palmeiras. Joga fora de casa, mas ele precisa de 1,30 para valorizar. É uma boa opção, principalmente porque é um cara que tem uma média de 3,80. Então assim, ele precisa de 1,30 para valorizar. Se ele fizer 2 desarmes, ele já está valorizando, né? E vamos pro nosso ataque, né? Trouxemos mais nomes aqui no ataque, justamente para vocês terem mais opções. Bastante opção de ataque aí para vocês. E é isso, e diversos valores ali também para vocês entenderem como fazer esse tri e pensando sempre naquilo que a gente fala também do reserva de luxo. Sim. Pensa no seu reserva de luxo que ele vai substituir no seu ataque, isso é muito inteligente. Eu não acho que faz sentido, por exemplo, você vir com 2 atacantes super baratos ou 3 atacantes super baratos. Eu acho que você tem que investir mais no ataque pensando no reserva de luxo, porque se você escala 3 atacantes e o reserva de luxo, os 4 tendo potencial de boa pontuação, você já está saindo bem na frente de todo mundo, né? É aquilo, o Pedro é o melhor centroavante do Brasil hoje, o Flamengo vai buscar ele, mas está muito caro, 24,79 e ele precisa de 19,30 para valorizar. Se ele fizer 2 gols, mitar, ele vai desvalorizar. Então assim,
só escale o Pedro se você tiver com cartoleta sobrando. Se com foco de pontuação. Exatamente. Agora, poxa, eu não quero correr o risco de perder muitas cartoletas com o Pedro. Eu gosto de priorizar atacantes que jogam dentro de casa. Então não vai de Pedro. A gente vai trazer boas opções aí para você também, que joga dentro de casa e também opções que vão jogar fora de casa. O Verratti é um exemplo de um jogador que joga dentro de casa. É um jogo difícil contra o Palmeiras, com certeza, mas é aquilo. O Vasco também busca ele, é um cara que faz gol de qualquer jeito, chuta, cabeceia. É um cara que faz gol pro time do Vasco. O Vasco joga pra ele, né? Então, assim, realmente a referência do Vasco ali. E ele precisa de muito pouco pra valorizar, 4,90 pra valorizar, então é um nome... O Verratti é muito pouco. Finaliza muito presente. Nós temos aqui outros bons nomes, tem o Rony, do Atlético Mineiro. O Hulk não vem pra esse jogo. Então, tanto o Rony quanto também o Gustavo Scarpa, que é um jogador do meio que a gente não trouxe, mas também seria uma boa opção. Pelo Hulk não jogar, vão ser esses jogadores que o Atlético vai buscar. Exatamente. O Scarpa para bolas paradas e o Rony, eu acho que lá para frente, pro ataque, vai ser o homem referência do Atlético. Precisa de 8,8 para valorizar, mas é aquilo, né? O Rony é um jogador que a gente sabe que pode fazer. Ele tem uma média básica muito boa, né? Às vezes ele não faz nem gol nem assistência e tem uma nota excelente. Então é um bom nome aí, né? É isso. Esse aí, família, bota o asterisco nesse nome aí, porque Yuri Alberto, 11 cartoletas e 2,70 o mínimo dele para valorizar. E o principal, é uma parada. Joga em casa contra o Inter, ex-clube dele. Então assim, a lei do ex vindo mais uma vez aí presente, eu acho que o Yuri Alberto pode cravar contra o Inter. O Depay ainda dúvida, ele saiu do jogo contra o Flamengo. Tá como dúvida, pode ser que ele não jogue. O Depay também é um bom nome, precisa de pouco para valorizar, mas é aquilo. Eu acho que a lei do ex é mais pesada aí do que o Depay. Com certeza, a gente está muito confiante no Yuri Alberto. Ele, assim, a gente tem quase certeza que ele vai vir pro nosso time aqui do canal. Então, pra gente confiar bastante. E também tem essa questão das cartoletas que a gente, no nosso time do canal, como também está buscando, além da pontuação, nossa valorização, realmente ele é um ótimo nome para rodada. Vindo junto com ele a gente tem Bragantino, Eduardo Sacha, mais um nome do Bragantino, referência também no ataque, acho que é uma ótima opção. Precisa de um pouco mais para valorizar, precisa de 9,40 mínimo para valorizar, mas é uma ótima opção aí pro Bragantino, que é a favorita da rodada. Outro nome muito bom é o Pedro Raul. Pedro Raul não fez gol no último jogo, mas joga contra o Vitória em casa. Bem provável que ele faça gol, tá? Precisa de 4,2 para valorizar, então assim, muito bom. É muito pouco pro Pedro Raul. Se ele fizer um gol, ele já tá valorizando. É um nome muito bom para essa rodada. Acho que essa rodada tá boa de atacante, né? A gente trouxe, do meio pra frente tá muito bom. A gente trouxe vários nomes e ainda tem mais 2 nomes bons, né? Mais 2. E esses 2 aí um pouco mais baratos, né? Então fica de olho para você entender como você vai fazer, para colocar às vezes eles como reserva de luxo. Não gasta eles no ataque, às vezes traz como reserva de luxo e investe no seu ataque, porque eles vão substituir se algum dos mais caros não for bem. Então você cerca isso. Você se garante, né? O nome é Cano, né? Que joga em casa. 8,41. Então aqui, se você botar o Cano como titular, muito provavelmente você vai ter que botar um cara mais abaixo, né? A gente já vou adiantar, a gente trouxe o Eric Puka, que é mais barato, mas poxa, às vezes faz mais sentido você botar um Yuri Alberto e deixar um Cano de reserva de luxo, né? Mas o Cano, assim, precisa de muito pouco para valorizar. É um cara que não está numa fase excelente, mas pega o Sport em casa. Então pode ser aquele jogo para ele desencantar também, né? Precisa de 2,90 para valorizar. Eu acho que o Fluminense também vai buscar bastante ele no jogo, né? Com certeza, eu acho o Cano uma ótima opção. O Fluminense é muito favorito para a rodada. Então, Cano e Arias, essa dupla do Fluminense, é uma dupla muito importante aí para a rodada. Que se você conseguir ter os dois de alguma forma, eu acho que é algo bem válido aí para essa rodada do Cartola. Cercando um pouco por aí, lembrando que é por alto também, então a gente tem alguns dias aí ainda também até fechar. Temos uma rodada no meio de semana ainda, né, de outros campeonatos. O Flamengo vai poupar, provavelmente. Provavelmente o Flamengo poupa. A prioridade do Flamengo é o Brasileirão, então assim, o Flamengo deve vir com força máxima para o Brasileirão, mas assim, são jogos difíceis, né? A gente tem jogos de Copa do Brasil que alguns times vão priorizar por não estar tão bem no Brasileirão. Exatamente. Então, e na próxima semana, se eu não me engano, a gente tem Libertadores. Isso. Então tem que pensar nisso também. Os times no final de semana que vão priorizar a Libertadores, pode ser que poupem aí no Brasileirão, né? Então é ficar de olho sempre, de olho nas nossas dicas, no nosso perfil também, que
tá aqui em cima. Então já segue lá o nosso perfil também. Deixa o seu like aqui no nosso Se inscreve, vídeo, né? Por favor. Se inscreve no canal. Vamos crescer nosso número de inscritos, vamos dar aquela força, vamos dar aquela moral. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma base geral. Já escala seu time, já faz aquela base do seu time já Se garante para não ter dor de cabeça. Né? Para você já ir pensando, já ir estudando também e de olho nas notícias. Então segue a gente e vamos que vamos. Deixa o like, sininho. Mais uma mitada, hein? E acompanha nosso Instagram para você ficar de olho. Vamos postar mais vídeo aqui durante a semana, vamos postar coisa no Instagram. Então fique atualizado aí com a gente. Valeu, goleiros. Tamo junto. Família. Um abraço. Tamo junto.